PCD-TV desta semana traz um destaque especial. O que são e como prevenir as lesões por esforços repetitivos. Um problema que muitos cirurgiões dentistas podem ter, mas não sabem. Está no ar mais uma APCD-TV. O dia a dia do cirurgião dentista dentro do consultório é uma rotina de posições e movimentos que se repetem. Agora, o que o profissional muitas vezes não sabe é que esta prática pode causar problemas como a LER, lesões por esforços repetitivos. A PCD-TV de hoje traz uma reportagem especial sobre essas lesões. Você vai saber quais as posições mais prejudiciais e também vai acompanhar passo a passo exercícios que podem ser feitos dentro do consultório para prevenir a LER. Maneiras específicas de atendimento ao paciente, posturas inadequadas, movimentos que são repetidos a cada sessão. São situações frequentes no dia a dia do cirurgião dentista e que podem trazer como consequência as lesões por esforços repetitivos. Mas o que são essas lesões e até que ponto elas podem influenciar na atividade profissional? É o que nós vamos saber agora. Acredito eu que muitas vezes o cirurgião dentista acaba, numa primeira queixa, tentando amenizar os seus problemas, tentando contornar ou tentando não perceber o que está acontecendo. Mas esse tipo de atividade pode, ao se acumular várias queixas, podem, com o passar do tempo, chegar a desenvolver problemas de saúde, algumas doenças que podem estar se cronificando. Então, eu acredito que discutir hoje a prevenção de LER com cirurgiões dentistas é criar um estado de alerta para que nós possamos dimensionar o verdadeiro tamanho deste problema na classe dos cirurgiões dentistas. Pegando em maio de 90 o universo de 14.630 cirurgiões dentistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, através de uma amostragem, elegeu 1.088 dentistas. E nesse trabalho, o Dr. Serri refere que de 1.088, ele encontrou 583 casos, de doenças referidas como doença ocupacional. Pegando em termos percentuais desses 583 doenças ocupacionais referidas, 27,80% dessas patologias se referiam à lombalgia. E bursite e tendinite, que era algumas patologias, pelo menos da área osteomuscular que nos interessava, foram referidas 3,80% de casos com bursite, o que correspondia a 16 homens e a 6 mulheres, num total de 22 casos dessa amostra de 583, com a queixa de bursite. Com relação à tendinite, e não é especificado a localização dessa tendinite, a referência que tem nesse trabalho era a 4 mulheres cirurgiões dentistas. Apesar de, nesse trabalho, o contingente de dentistas que referiram alguma patologia de membro superior, que poderia ser enquadrada como uma lesão por esforço repetitivo, nós acreditamos que, em 91, a falta de discussão e do diagnóstico com relação às lesões por esforço repetitivo entre os médicos e a falta de informação com relação aos dentistas quanto o risco e a sintomatologia das lesões por esforços repetitivos possam estar implicando nesse pequeno contingente de dentistas que referiram alguma queixa com relação ao membro superior. Nós acreditamos que esse problema, nesse estudo, foi pouco dimensionado por essas razões. Em contrapartida, um estudo realizado no Nebraska em 1991 apresenta uma realidade um pouco diferente do trabalho anterior. Nesse estudo, a preocupação era detectar a prevalência de neuropatia em membros superiores em cirurgiões dentistas. Desses
1.016 pacientes, em 29% deles, quase 30%, referiram algum sintoma que poderia estar indicando a presença de alguma neuropatia em membro superior. Esses 30% dessa amostra correspondeu a 294 dentistas. Desses 294, 29% deles referia dor ao nível de punho ou em antebraço. 15% referiam adormecimento. 17% formigamento. E 3% deles referiam perda ou diminuição do controle muscular em membro superior. Ele também coloca, normalmente, onde é que estão as maiores queixas, né? E onde é que estão os maiores problemas que nós vamos estar discutindo, que é em região cervical, mão, com predominância da mão direita, né? E dedo indicador e depois médio e anular. Então, esse trabalho serve para nós como um desafio, no sentido de levantar o que realmente está acontecendo com os cirurgiões dentistas no que concerne às lesões por esforços repetitivos. A definição de lesões por esforços repetitivos são afecções que podem acometer tendões, sinóvias, músculos, nervos, fáscias e ligamentos, podendo acontecer isolados ou associadamente, com ou sem degeneração de alguns desses tecidos, atingindo principalmente os membros superiores, região escapular e pescoço. E essas lesões, elas têm um nexo, têm uma relação com a atividade do indivíduo. Elas são ocasionadas por uso repetitivo de grupos musculares, ou por uso forçado de grupos musculares, ou por manutenção de posturas inadequadas. A síndrome do túnel do carpo, para nós, hoje, e na prática do cirurgião dentista, estatisticamente, nos trabalhos demonstram que seria a patologia de maior importância e de maior frequência na prática do cirurgião dentista. E é sobre ela que para falar sobre ela, que nós convidamos o Dr. Vulto Sim, que é o médico fisiatra, que vai estar falando um pouco sobre a síndrome do túnel do carpo. Nós queremos agora entrar num capítulo especial de túnel do carpo. É muito frequente nós ouvirmos essa palavra, mas nós queremos agora explicar um pouco mais detalhado o que seja túnel de carpo. Muito frequente que os dentistas, especialmente os cirurgiões dentistas, tenham essa patologia. O túnel do carpo é o comprometimento do nervo mediano através do túnel do punho, que se chama carpo. Vamos entrar agora uma explicação anatômica para que nós possamos entender melhor esta patologia. Estamos vendo aqui o nervo mediano que passa exatamente nesse estreito de ligamentos transversos, onde não pode ser estrangulado se tiver uma inflamação local. Esta inflamação é provocada por traumatismos repetidos neste local. Por exemplo, flexões com pressão, flexões repetidas neste território do punho. É interessante notar que esta inervação através do nervo mediano pegam estes territórios, desde o polegar até a metade do quarto dedo. Então a sensação pode se irradiar até estas regiões. O que se pode sentir num túnel do carpo? Normalmente tem uma dor noturna nas mãos. E é muito interessante que melhora após o movimento dos dedos. Então, a maioria das pessoas acordam chacoalhando as mãos e sente um alívio. Pode também existir um formigamento noturno nas mãos.
um desconforto com irradiação, maioria indo para as mãos, mas também poderia irradiar-se até o ombro. Diminui a força de preensão para segurar as coisas. E também poderá haver uma alteração da sensibilidade. O cirurgião dentista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Paulo Frazão, lembra que ergonomia é um passo importante na prevenção de lesões por esforços repetitivos. Quem pensa que isso não tem nada a ver com os consultórios odontológicos se engana. Segundo Paulo Frazão, equipamentos e instrumentos adequados simplificam e racionalizam o trabalho do dentista. Ele destaca ainda que o profissional deve estar atento ao processo de trabalho. Menos esforço significa menor risco de lesão. Aqui a gente tem uma imagem inadequada de um dentista trabalhando de pé, provocando essa curvatura da coluna e todo um esforço muscular para a manutenção desse tipo de posição. Esse tipo de posição e outras, elas levam a doenças ocupacionais que podem afetar a coluna vertebral, os dentistas que trabalham de pé de frente para o paciente, dentistas que trabalham sentado de frente para o paciente, observe aqui o levantamento do cotovelo para a manutenção das posições de trabalho e lembrem que a posição do dentista é uma posição que permanece por muito tempo. Aqui uma imagem mostrando os danos que podem ser causados na coluna vertebral, pressão dos discos, isso é um problema muito comum entre os dentistas que trabalham, que têm muitos anos de trabalho dentro da profissão. Aqui nós vamos descrever alguns aspectos relativos às posições do paciente, posições que devem ser adotadas pela equipe de saúde bucal e a posição de alguns equipamentos. Então a gente tem, em termos de posição do paciente, hoje o que se recomenda para a maioria dos procedimentos odontológicos é que o paciente esteja numa posição deitado, para todos os procedimentos cirúrgicos ou que impliquem exame minucioso e operações de alta precisão. Incluem-se inclusive moldagens com hidrocolóides, tomadas radiográficas e consultas ortodônticas. Existem certamente algumas restrições, como por exemplo pacientes idosos, gestantes e respiradores bucais. Do ponto de vista então do paciente, essa posição sentada deve ser substituída por equipamentos que permitam que o paciente fique deitado ou nessa posição supina. Em termos de operador, o dentista ele deve estar sentado atrás do paciente em posição de 12 horas, utilizando uma faixa de movimentação entre 10 horas e 12 horas e 30 minutos, sempre procurando explorar essa faixa de movimentação para ele evitar situações de risco. Os ombros devem estar relaxados e os cotovelos próximos ao corpo. Para a maioria dos procedimentos, vai ser necessária a realização de movimentos de dedo, movimentos de punho e quase nenhum movimento de cotovelo, ombro ou coluna vertebral. Então, um dos procedimentos odontológicos que podem oferecer situação de risco para o profissional, que é muito frequente, é o procedimento de aplicação de punção anestésica. Por exemplo, quando temos que fazer a aplicação no arco inferior, nessa região vestibular, é importante a gente se posicionar atrás da cabeça do paciente para poder fazer a aplicação. No arco superior, a gente já deve mudar de posição, porque se a gente tentar fazer a aplicação nessa situação, a gente vai ter uma extensão e uma flexão muito grande aqui na região do punho. Ao realizar a anestesia no arco superior, é importante então adotar a posição de 10 horas, justamente para você não provocar nenhuma flexão ou nenhuma extensão forçada aqui na região de punho. Também no arco inferior, vejam, a gente vai ter que ir atrás da cabeça do paciente para não provocar nenhum desvio no sentido ulnar, nesse sentido ulnar que pode provocar também lesões nessa região do punho. E ao realizar a anestesia pitérigo-mandibular, tanto do lado esquerdo quanto direito, ao realizar do lado esquerdo, é importante essa posição de 10 horas, e ao realizar desse lado, se posicionar atrás da cabeça do paciente para fazer a posição sem provocar nenhuma flexão ou extensão forçada aqui na região do punho. Outra posição que muitas vezes a gente observa é fazer o procedimento de raspagem e alisamento coronário radicular aqui na lingual dos dentes inferiores, utilizando
postura, né, em que a gente tem o ombro e o cotovelo levantado, quer dizer, esse tipo de movimento dificulta muito o trabalho e provoca muito esforço, muito estresse nessa região aqui do braço direito. Nesses casos, o que se recomenda é justamente você se posicionar atrás do paciente para fazer a remoção de cálculos ou tártaros aqui na lingual dos dentes inferiores, sem provocar flexões ou desvios forçados aqui na região das mãos e dos punhos. Uma outra posição que a gente às vezes observa com muita frequência é o dentista levantar os cotovelos, inclinar a coluna vertebral e inclinar o pescoço e a cabeça justamente para alcançar a região de lingual dos dentes anteriores superiores, essa região aqui anterior por lingual. Nestes casos, o que deve se recomendar é você se aproximar mais atrás do paciente, numa posição entre 10 e 11 horas, e procurar fazer a remoção utilizando do espelho sem provocar inclinações de cabeça, de pescoço ou de ombro e de cotovelo. Um outro procedimento de risco, uma outra situação de risco, é o caso da endodontia, é o caso da etapa de preparo químico-mecânico dos canais radiculares. Os endodontistas têm que estar atentos no momento de adotar as posições. Por exemplo, essa posição para preparo químico-mecânico para a instrumentação dos dentes superiores pode levar a uma flexão excessiva aqui nessa área do punho e provocar a síndrome do túnel do carpo ou até a tendinite de Kerven. Então, nestes casos, o que se recomenda é justamente você utilizar dessa faixa de movimentação entre 10 e 12 horas e 30 minutos para fazer esses procedimentos de preparo químico-mecânico dos canais radiculares sem provocar muita flexão nem muita extensão aqui na área do punho e prevenir as lesões por esforços repetitivos. Então, na assistência odontológica, os aspectos relevantes que devem todos os dentistas estar atentos se referem ao planejamento dos ambientes, dos seus aspectos físicos, na instalação, na localização dos equipamentos, aspectos referentes às características ergonômicas dos equipamentos, a organização do processo de trabalho e a equipe de saúde bucal. A equipe de saúde bucal se refere à preparação técnica da equipe, uma equipe bem preparada e a adoção de procedimentos de alta precisão e de máxima segurança. Pequenos detalhes podem se tornar grandes aliados na prevenção da LER. A doutora Rita de Cássia Seixas trabalha no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador em São Paulo e é ela quem dá algumas dicas. É importante ressaltar na questão da prevenção dessas lesões a questão da organização do trabalho. Com relação ao agendamento, por exemplo, é importante que os pacientes sejam agendados de tal forma que o profissional possa alternar práticas onde ele tem uma atividade de uso intensivo das mãos de alguns grupos musculares, por exemplo, o debridamento e aplanamento radicular, com outras atividades onde existe um menor desgaste, como radiografar, instruir o paciente. Evite cabos e mangueiras curtos, espiralados ou retráteis. Esse tipo de prevenção é importante porque as mangueiras espiraladas, normalmente elas produzem um esforço contínuo do profissional no empunhamento dessas mangueiras. Use luvas de tamanho correto. Prefira instrumentos de diâmetro largo, cabos arredondados, curvados, de peso balanceado, contrangulados. Situações de risco na prática odontológica. Postura de membros superiores, ombros levantados, braços estendidos e elevados acima do ombro. Movimentos vibratórios contínuos e cumulativos. Manutenção de contrarresistência, a questão das mangueiras espiraladas que a gente já falou. Repetição de movimentos, constante flexão e extensão de punho, compressão mecânica da base da mão, instrumentos periodontais e endodônticos. Cabe ressaltar aqui que no caso de profissionais especialistas,
essa situação de risco é mais severa, é mais grave. E nesses casos é recomendado que esses profissionais tenham um cuidado maior no seu agendamento, de tal forma que ele mantenha períodos de pausas e também faça nessas pausas movimentos onde o relaxamento e até o alongamento possam prevenir, ajudar na prevenção dessas lesões. Mas o que fazer para evitar as lesões por esforços repetitivos? A dica quem dá é o Dr. Heráclito Fernando Gurgel Barbosa. Ele é fisioterapeuta e vai ensinar alguns exercícios que podem ser feitos no próprio consultório. Doutor, esses exercícios são fáceis e simples de se fazer? Sim, são fáceis de ser realizados. Agora, para fazer os exercícios, nós dependemos de alguns fundamentos. Alguns fundamentos devem ser observados. Quais? A velocidade de realização dos exercícios deve ser lenta. O exercício deve ser realizado num momento de não estresse. Terceiro, você precisa estar bem posturalmente para a execução dos exercícios, porque, caso contrário, nós teremos ineficiência na realização. A perfeita relação do lóbulo da orelha com o ombro, com o quadril e os joelhos identifica uma boa postura. Uma forma de fazer a autorregulação desta postura é imaginar que exista algo sobre sua cabeça ao mesmo tempo em que você joga este objeto para cima. Nós chamamos isso de autocrescimento. Esse primeiro exercício é para que nós consigamos alongar a musculatura do oponente do polegar, muito utilizado na pinça, né, durante o trabalho do dentista. Então é indispensável que façamos essa posição e o quarto dedo esteja voltado para o piso, realizando uma ligeira depressão da mão. O cotovelo deve estar esticado e você bem posicionado. Para que o cotovelo esteja esticado e que o comprimento do braço respeite a altura do seu anteparo, você pode flexionar as pernas sem que promova uma alteração da sua postura. Mantendo o cotovelo esticado e o dedo flexionado, realize a extensão de todo o pulso, de todo o punho, e sustente por 10 segundos. Esta mesma medida vale para os dedos restantes, com exceção do polegar. Para os músculos flexores da mão, muito utilizados na preensão, usamos novamente a mesa e a posturação para o alongamento deste grupo. Para alongar esse grupo extensor do polegar, feche o dedo no sentido da palma da mão, com a mão oposta, auxilie no desvio da mão para baixo, sem que o dedo polegar retorne. Alongaremos agora o grupo extensor do punho, responsável por muitas das queixas na região do cotovelo. Bem, o exercício depende de uma fixação bem realizada. Devemos fixar o punho nesta posição. O comprimento do braço tem que ser respeitado, sem que haja a necessidade de subida ou descida do ombro. O exercício é, a partir desse ponto de fixação, você dar um passo para trás. Para o grupo lateral e posterior do braço, nós temos que fazer o triângulo invertido, que consiste em adotar esse posicionamento, sempre com a palma da mão voltada para cima, e com auxílio da mão oposta, realizar duas forças combinadas. A primeira força é no sentido de levar o cotovelo em direção ao peito.
e a segunda de levar o braço para o lado oposto. É importante observar a simetria na altura dos ombros. Para o grupo posterior do ombro, nós vamos usar a parede. Encaixe seu ombro na parede, de uma forma que ele não fique nem à frente do seu corpo, nem atrás do seu corpo. Realmente fique medializado. Com a mão oposta, sustente o peso do seu braço. A partir daí, rode no sentido da parede. A melhor postura sentada é esta: tornozelo a 90 graus, o joelho a 90 graus, os quadris a 90 graus, encosto em apoio lombar e sempre olhando para frente. A falta de apoio aos cotovelos nos dentistas possibilita o aumento da tensão deste grupo muscular. O exercício mais adequado é sentado, usar a mão como apoio no assento da cadeira, a mão oposta vem na lateral da cabeça, há o desvio da coluna, seguida de um desvio da cabeça. Para os músculos paravertebrais cervicais, a gente deve recolher o queixo e, com a mão oposta, auxiliar a queda da cabeça para a frente. Antes de iniciar a sua sequência de alongamentos, façamos um relaxamento para a coluna cervical. Agarre o tecido da sua coluna. Faça uma inspiração e, na expiração, provoque a queda da cabeça sem soltar a pele do pescoço. Retorne à posição original. Repita por 3 vezes. Logo após essa sequência, pegue novamente, realize uma inspiração e, no momento da expiração, faça uma rotação da cabeça. Retorne ao centro, faça uma nova pegadura com o braço oposto, uma inspiração e novamente uma rotação, agora para o lado oposto. Todos os exercícios devem ser realizados, mantidos por 10 segundos. É importante a realização dos exercícios em ambos os lados. Outra dica é que você pode realizar esses exercícios sequencialmente ou, quando da detecção de uma dor numa das áreas que foram demonstradas, realizar aquele exercício específico, sem que ele atrapalhe a sua atividade profissional. Pelo que nós conhecemos e pudemos ver, o cirurgião dentista é um profissional em cujas as atividades está constantemente presente o risco para o desenvolvimento de lesões por esforços repetitivos. É importante ressaltar que qualquer dos sintomas identificados devem significar um momento de revisão da organização do seu trabalho, dos seus equipamentos, da situação de estresse de momento. Tentar amenizar esses sintomas ou ignorá-los significa para o cirurgião dentista um risco importante que poderá, a curto prazo, significar a possibilidade de limitação funcional na sua mão, nos seus dedos, nos seus membros. Nós esperamos que, com esses pontos levantados, sejam diagnosticados muito mais casos do que hoje nós temos, porque nós percebemos que, em função das situações de risco no trabalho do cirurgião dentista, a dimensão do problema
de lesões por esforços repetitivos deve ser muito maior do que a constatada até hoje no nosso meio. Participe você também da PCD TV, mandando sugestões de temas que possam ser úteis para a classe odontológica. O número é 011 521 7206. Ligue ou mande um fax aos cuidados da professora Helenice Nogueira Gonçalves. 011 521 7206. Os principais temas do nosso programa estão no Jornal da PCD. Na semana que vem, uma mesa redonda discute a qualidade dos materiais dentários. Não se esqueça, a PCD TV, toda terça-feira, às 9h30 da noite, aqui pela Rede Vida de Televisão.